Herdeiro das Sombras, a jornada de redenção e perdão de Fábio Silva Fio. O tema consegue abranger os dois elementos principais da narrativa, a jornada de Fábio em lidar com sua herança de magia negra e violência, bem como seu processo de perdão e redenção em relação à sua mãe e avó. Ao longo dessas páginas, você vai descobrir como entender os traumas e desafios que seus pais enfrentaram, técnicas para melhorar a comunicação e a empatia na sua relação familiar, passos práticos para perdoar e se reconciliar, mesmo diante de muitas mágoas, estratégias para criar uma nova narrativa positiva sobre sua história familiar. Então, prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, cura e transformação. Estou aqui para te guiar nesse processo. Vamos começar? Introdução. Olá, meu amigo. Você está prestes a embarcar em uma jornada muito especial, a de compreender melhor a história da minha mãe, Rosa, e como isso impactou a minha própria vida. Sei que este não é um caminho fácil, pois a relação com nossos pais é muitas vezes complexa e carregada de emoções. Meu nome é Fábio Silva Nascimento, filho de Rosa Santos Silva. Eu tive muitos altos e baixos na minha relação com meus pais. Durante muito tempo eu guardava mágoa e ressentimento por tudo que passei, especialmente pelas suas que me marcaram muito. Meu pai, João, era um homem distante e que muitas vezes questionava se eu realmente era seu filho. Essa falta de conexão e aceitação me causou muito sofrimento. Mas a grande guerreira nessa história foi minha mãe, Rosa, que enfrentou inúmeros desafios ao me criar. Com o tempo, percebi que a chave para a cura estava em entender melhor a história deles e como isso os moldou. Neste e-book, eu vou compartilhar a minha própria jornada de reconciliação com minha mãe. Você vai conhecer a história dela e como isso impactou a minha vida. Mas mais do que isso, você vai aprender ferramentas e estratégias para que você também possa compreender melhor a história da sua família. Capítulo 1. A grande oportunidade. Minha história com meus pais não foi fácil. Desde criança eu sentia que havia uma distância enorme entre nós. Minha mãe, Rosa, havia tido uma vida marcada por muito sofrimento. Ela cresceu em um ambiente familiar onde o maltrato e a violência eram constantes, algo que ela acabou herdando dos próprios pais. Essa bagagem pesada fez com que Rosa se tornasse uma pessoa muito rígida e severa. Muitas vezes ela me batia até sangrar, usando inclusive a bainha de um couro cru. Eu era uma criança de natureza difícil, chegando a morder o braço dela quando tinha apenas 6 anos de idade. A luta diária de Rosa para sobreviver e criar o seu filho não lhe deixava muito tempo para descansar. Ela dormia pouco e carregava consigo uma enorme carga emocional. Eu também tinha meus próprios defeitos e era considerado uma criança pirracenta, o que só piorava a nossa relação. Essa distância e falta de compreensão mútua criaram muitos conflitos e momentos de sofrimento entre nós. Durante muito tempo eu guardei mágoa e ressentimento por tudo que passei. Mas com o tempo, percebi que a chave para a cura estava em entender melhor a história da minha mãe e como isso a moldou. Ao compreender os traumas e desafios que Rosa enfrentou, pude desenvolver mais empatia e paciência. Isso me ajudou a quebrar o ciclo de violência e mágoa que havia se instalado em nossa família. E é exatamente essa oportunidade de reconciliação e transformação que eu quero te apresentar neste e-book. Capítulo 2. O grande problema. Minha relação com minha mãe, Rosa, foi marcada por muitos desafios e problemas ao longo dos anos. Como você pôde ver no capítulo anterior, a vida de Rosa foi extremamente difícil desde a infância, com muita violência e falta de cuidado por parte dos próprios pais. Essa bagagem pesada fez com que Rosa se tornasse uma pessoa muito rígida e severa. Ela tinha dificuldade em demonstrar afeto e empatia, muitas vezes reagindo com violência física quando eu a desafiava ou me comportava de maneira pirracenta, como ela mesma dizia. Infelizmente, esse padrão de violência e falta de compreensão mútua se repetiu em nossa relação. Eu me sentia incompreendido e magoado, enquanto Rosa parecia incapaz de enxergar as minhas necessidades emocionais como filho. Essa dinâmica criava um ciclo vicioso de conflitos e ressentimentos que parecia não ter fim.
Um dos erros comuns que as pessoas cometem nessas situações é tentar resolver os problemas apenas com mais violência ou distanciamento. Ao invés de buscar a compreensão e a cura, elas acabam se afastando ainda mais, alimentando a mágoa e a falta de conexão. Outro erro grave é julgar os pais sem tentar entender o contexto em que eles foram criados e as dificuldades que enfrentaram. Muitas vezes, os pais repetem padrões aprendidos na infância, sem nem mesmo perceber o quanto isso pode ser prejudicial para os filhos. O primeiro passo para começar a resolver esses problemas é exatamente o que eu fiz: buscar entender melhor a história dos meus pais. Ao me colocar no lugar deles, pude desenvolver mais empatia e paciência. Isso me ajudou a quebrar o ciclo de violência e a me aproximar mais da minha mãe, Rosa. Claro que esse não foi um processo fácil e rápido. Levou muito tempo, esforço e disposição para que eu pudesse perdoá-la e, ao mesmo tempo, me perdoar pelos meus próprios erros. Mas foi essa jornada de autoconhecimento que me permitiu reconstruir a minha relação com Rosa de uma forma muito mais saudável e significativa. E é exatamente essa oportunidade que eu quero te apresentar neste e-book. Você também pode usar o entendimento da história dos seus pais como uma ferramenta poderosa para melhorar seus relacionamentos familiares e se libertar de padrões negativos que vêm se repetindo há gerações. Vamos juntos nessa jornada de cura e transformação? 3. A capítulo Grande Causa. Agora que você conhece um pouco mais sobre os desafios e problemas que enfrentei na minha relação com minha mãe, Rosa, é importante entendermos as causas profundas por trás desses conflitos. Como mencionado anteriormente, a vida de Rosa foi marcada por muitos traumas e dificuldades desde a infância. Ela cresceu em um ambiente familiar onde a violência e a falta de cuidado eram constantes. Isso acabou moldando a forma como ela se relacionava com o mundo e, consequentemente, comigo. Rosa aprendeu desde cedo que a única maneira de se proteger e sobreviver era sendo uma pessoa rígida, severa e até mesmo agressiva. Ela não tinha modelos saudáveis de como demonstrar afeto e empatia. Tudo que conhecia eram as surras e o maltrato que recebeu dos próprios pais. Quando Rosa me teve, ela inconscientemente repetiu esse padrão de violência. Ela não sabia como ser uma mãe carinhosa e compreensiva. Sua única forma de lidar com os meus maus comportamentos era me castigar fisicamente, mesmo que isso me machucasse profundamente. Outro fator importante a se considerar é o contexto socioeconômico em que Rosa estava inserida. Ela precisava lutar diariamente para sobreviver e me criar sozinha. Essa carga emocional e física certamente contribuía para que ela ficasse ainda mais estressada e irritada, descontando muitas vezes a sua frustração em mim. Entender essas causas profundas me ajudou a desenvolver mais compaixão pela minha mãe. Eu percebi que, na verdade, Rosa era também uma vítima de um ciclo de violência e traumas que se perpetuava há gerações. Ela não tinha as ferramentas emocionais necessárias para lidar com as demandas da maternidade de uma forma saudável. Esse entendimento foi fundamental para que eu pudesse perdoá-la e, ao mesmo tempo, perdoar a mim mesmo pelos meus próprios erros e reações. Afinal, eu também carregava dentro de mim alguns padrões negativos aprendidos na infância, que se manifestavam no meu comportamento pirracento e desafiador. Agora que você conhece melhor as causas por trás dos problemas na minha relação com Rosa, é hora de avançarmos para a solução. No próximo capítulo, vou te mostrar os passos que eu segui para reconstruir essa conexão de uma forma muito mais saudável e significativa. Esteja preparado para uma jornada de cura e transformação. A preocupação de uma mãe que o surrava se achasse uma hipótese de que tinha roubado algo. Certa vez minha mãe mandou comprar uma Tratex, eu comprei e acabei perdendo, só que ela tinha costume de colocar dinheiro grande e eu comprava as coisas para ela e as pessoas. Botava no meu bolsinho, eu era uma criança de 5 anos, eu fui surrado até sangrar porque a dona do estabelecimento achou no meu bolsinho uma nota alta, eu fiquei na maior felicidade e comprei 2 Tratex e levei o troco para entregar minha mãe, ela achou que eu estava guardando, ou seja, roubando, e ela sempre dizia não aceito ladrão. Na minha família, entre os meus filhos, então eu tinha um gênio muito ruim, acabei mordendo ela no braço e fiquei uma semana na água e sal para curar os hematomas, fiquei com muito ódio e o meu desejo era vingança. Passei por uma experiência muito difícil e traumática na minha infância.
Ser acusado injustamente de roubo e apanhar até sangrar foi uma situação extremamente dolorosa e marcante. É compreensível que qualquer criança que não tem entendimento tenha ficado com muito ódio e desejo de vingança após esse episódio. No entanto, aconselho vocês: antes de querer vingança e falar mal de seus pais, procure estudar a história deles. O que eles passaram, a violência e a vingança raramente resolvem os problemas e muitas vezes acabam gerando mais sofrimento. Embora seja natural sentir raiva e mágoa diante de uma injustiça, é importante tentar processar esses sentimentos de uma forma saudável, sem perpetuar o ciclo de violência. Comigo durou 25 anos de ressentimento, mas foi quando eu passei a cerveja do Cristo que eu comecei a ouvir as histórias que ela sempre contava. Eu pude perceber que tudo que ela fez foi se preocupando para que eu fosse o que eu sou hoje, um homem de bem, e que deu a volta por cima e não tinha nada para perdoar, porque o que ela fez, ela já tinha passado por coisas piores antes. Logo abaixo eu deixo um conselho a vocês, falando sobre a minha jornada. Minha jornada de superação. Olá, meu amigo. Hoje quero compartilhar com você uma história que me inspira e que espero que também possa te motivar. É a minha própria jornada de superação. Nem sempre as coisas foram fáceis para mim. Houve momentos difíceis, desafios que pareciam intransponíveis e até mesmo traumas do passado que me perseguiam. Mas aprendi que a chave para seguir em frente está em não desistir, em acreditar em mim mesmo e em abraçar as oportunidades que a vida me apresenta. Lembro-me de quando tudo parecia sombrio, quando eu me sentia perdido e sem rumo. Mas aos poucos fui encontrando a força dentro de mim para dar um passo de cada vez. Pequenas vitórias foram me impulsionando, me mostrando que eu era capaz de superar qualquer obstáculo. Hoje olho para trás e vejo o quanto eu cresci, o quanto me tornei mais resiliente e determinado. Cada desafio superado me fortaleceu, me ensinou valiosas lições e me ajudou a me conhecer melhor. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais compassiva e grata pela vida. Minha jornada não foi fácil, mas foi absolutamente necessária para que eu pudesse me transformar na pessoa que sou hoje. E é por isso que quero compartilhar essa história com você. Quero que saiba que não importa o que você esteja enfrentando, você também é capaz de superar, de se reinventar e de alcançar seus sonhos. Acredite em você, meu amigo. Abrace as oportunidades que a vida lhe apresenta e não tenha medo de enfrentar os desafios, pois é exatamente nessas horas que você irá descobrir a sua verdadeira força. E quando olhar para trás, você verá o quanto evoluiu e se tornou uma pessoa ainda mais incrível. Essa é a minha história de superação. E agora é a sua vez de escrever a sua própria jornada. Que ela seja repleta de conquistas, aprendizados e muito, muito crescimento pessoal. Você merece. As origens mágicas. Capítulo. Fábio Silva Filho nasceu em Jequié, Bahia, no dia 11 de junho de 1982. Desde cedo, ele sabia que carregava um legado mágico em suas veias. Sua avó, Maria Railda Pereira dos Santos, era uma renomada mãe de santo, conhecida por seus poderosos rituais de magia negra. Maria havia herdado os dons de sua própria mãe, que era uma das sacerdotisas mais temidas da região. Ela possuía um conhecimento profundo das artes ocultas e não hesitava em utilizá-lo para obter o que desejava, mesmo que isso significasse o desaparecimento fatal de algumas pessoas. Fábio cresceu ouvindo histórias sobre os feitos de sua avó. Ela era capaz de invocar espíritos, lançar maldições e realizar rituais que alteravam o curso da vida daqueles que a desafiavam. Maria era uma mulher de poder, temida e respeitada por todos que a conheciam. Conforme Fábio foi ficando mais velho, ele começou a desenvolver suas próprias habilidades mágicas. Desde pequeno, ele sentia uma conexão profunda com o mundo espiritual, capaz de perceber coisas que a maioria das pessoas não conseguia. Essa herança familiar pesava sobre seus ombros, deixando-o dividido entre aceitar ou rejeitar esse lado de sua identidade. Fábio Silva Filho nasceu em Jequié, Bahia, no dia 11 de junho de 1982, carregando um pesado legado em suas origens. Sua avó materna, Maria Railda Pereira dos Santos, era uma renomada mãe de santo, conhecida por seus poderosos rituais de magia negra. Mas isso não era tudo. Por parte de seu avô paterno, Fábio também herdava uma tradição violenta. Seu avô era um pistoleiro que trabalhava para os fazendeiros da época do cacau, sendo contratado para eliminar funcionários que se recusavam a aceitar os baixos salários. Essa herança de brutalidade e assassinato pesava sobre os ombros de Fábio desde o nascimento.
Crescendo entre esses dois mundos, o da magia negra e o da violência a serviço dos poderosos, Fábio desenvolveu desde cedo uma natureza muito sombria. Ele sentia uma conexão profunda com o mundo espiritual, herdada de sua avó, mas também carregava dentro de si a propensão para a crueldade, transmitida por seu avô pistoleiro. Essa dualidade atormentava Fábio, deixando-o dividido entre aceitar ou rejeitar esses lados tão distintos de sua identidade. Ele sabia que carregava em seu sangue uma herança pesada, que poderia determinar o curso de sua vida. Capítulo 2 – Descendo as Trevas. Desde os 8 anos de idade, Fábio começou a frequentar o candomblé, que também trabalhava com a quimbanda. Ele ficava até de manhã presenciando os rituais, que incluíam a matança de animais e a ingestão de seu sangue misturado com mel. Essa imersão no mundo da magia negra despertou em Fábio um desejo constante de beber sangue. Ele olhava para as pessoas ao seu redor e já imaginava como poderia tirar-lhes o sangue, seja com pedradas, pauladas ou facadas. Fábio sentia que ninguém deveria mexer com ele. Essa sede de violência só aumentou na adolescência. Fábio começou a matar as galinhas que sua mãe criava, bebendo o sangue delas e comendo a carne crua. Ele sonhava em se tornar um matador de aluguel, alguém que pudesse usar sua brutalidade para ganhar dinheiro. Além disso, Fábio também descobriu que possuía habilidades mágicas herdadas de sua avó. Sem ninguém para ensiná-lo, ele começou a praticar feitiços por conta própria. Certa vez, uma mulher o ofendeu profundamente com xingamentos, e Fábio lançou um feitiço, dizendo que ela morreria de ataque cardíaco em 3 dias. Sua maldição se cumpriu, deixando Fábio ainda mais convencido de seu poder. Essa combinação de violência física e magia negra transformou Fábio em um jovem atormentado, cada vez mais afundado nas trevas de sua herança familiar. Descendo as trevas. Certa vez, 3 adolescentes vieram com porretes para agredir Fábio, mas algo extraordinário aconteceu. Fábio conseguiu tomar o porrete de um dos rapazes e quebrar a cabeça do outro, até que o pau se partiu ao meio. Os 3 adolescentes apanharam e acabaram fugindo desesperados. Testemunhas disseram que, durante a briga, parecia que uma força sobrenatural tomava conta de Fábio. Ele levou uma cacetada forte no peito, mas nem sequer sentiu o impacto. Os observadores ficaram perplexos ao ver Fábio resistir a uma paulada que deveria tê-lo derrubado. Fábio, por sua vez, não se lembra de como conseguiu sair ileso daquele confronto. Ele simplesmente entrou em um estado alterado, como se algo possuísse durante a luta. Essa demonstração de força e invulnerabilidade apenas reforçava a imagem de Fábio como alguém dotado de poderes sobrenaturais, herdados de sua avó bruxa. Essa combinação de violência física e magia negra transformava Fábio em um jovem cada vez mais atormentado, afundado nas trevas de sua herança familiar. Aos 10 anos de idade, Fábio já havia conquistado uma reputação sinistra entre os adolescentes da região. Eles o chamavam de feiticeiro, pois tudo que Fábio imaginava em sua mente parecia se concretizar. Essa habilidade sobrenatural, herdada de sua avó bruxa, deixava todos ao redor de Fábio aterrorizados. Eles temiam o que o menino poderia fazer apenas com o poder de sua mente. Essa fama de feiticeiro apenas alimentava a imagem de Fábio como alguém dotado de forças ocultas e perigosas. Essa combinação de violência física e magia negra transformava Fábio em um jovem cada vez mais atormentado, afundado nas trevas de sua herança familiar. Sua natureza sombria parecia se aprofundar a cada ano que passava, deixando todos ao seu redor apreensivos com o que poderia vir a acontecer. Capítulo 3 – O Caminho da Redenção. Apesar de seus dias serem marcados por muitas magias e brigas violentas, aos 16 anos Fábio começou a frequentar uma igreja que realizava rituais no Vale do Sal. Lá, ele era desafiado a confrontar os demônios que habitavam seu interior. Indignado com essa prática, Fábio inicialmente resistia, mas eventualmente algo dentro dele se manifestava durante esses rituais. Chegou um momento em que ele se cansou daquela vida de trevas e no dia 27 de novembro de 1999, Fábio decidiu deixar o mal para trás e aceitar Jesus como seu Salvador. Nos 15 anos seguintes, Fábio se dedicou integralmente à igreja, chegando a fundar sua própria congregação, a Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre Altar, em 14 de outubro de 2012. Ele acreditava que seus dons deveriam ser usados apenas para pregar o Evangelho.
Porém, com o tempo, Fábio percebeu que sua herança mágica poderia ser canalizada para o bem. Hoje ele se considera um mago de alta magia branca, utilizando seus poderes sobrenaturais para ajudar as pessoas, em vez de causar-lhes dano. Apesar de sua jornada ter sido marcada por sombras e violência, Fábio encontrou a redenção no caminho da fé e da luz. Sua história serve como um lembrete de que, mesmo diante das piores origens, é possível encontrar a redenção e transformar o próprio destino. Conclusão. Desde então, Fábio tem uma mensagem importante a compartilhar com todos os adolescentes. Ele diz que é essencial não guardar mágoa dos pais, pois eles apenas querem o seu bem, mesmo que suas ações tenham sido erradas. Fábio aprendeu isso com o tempo, ao estudar a história de sua própria mãe e avó. Ele percebeu o quanto elas haviam sofrido e o porquê praticavam atos tão sombrios. Isso o levou a perdoá-las e a observar a transformação que elas passaram. Infelizmente, a mãe de Fábio partiu para junto do pai no dia 22 de julho de 2022, mas ela permanece viva em seu coração. Fábio diz que é importante mostrar o amor que se tem pelos pais enquanto eles ainda estão presentes, pois quando eles se forem, não haverá mais essa oportunidade. Essa é a mensagem de redenção e perdão que Fábio deixa como legado. Sua própria jornada, marcada por sombras e violência, mas que encontrou a luz, serve como um exemplo de que é possível transformar o próprio destino, mesmo diante das piores origens. Mago Fábio e sua mãe Rosa. Momento de rituais. Ao meio-dia. Rituais de devolução. O dedicado só para ela, minha mãe, o dia 24 de julho de 2022. Fiz esse ano 2024 um presente de carinho e dedicação que ela teve por mim. Aqui a oração que é feita segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Dedicada ao Arcanjo Miguel e aos 72 anjos da Cabala Judaica e aos anjos de luz e espíritos de luz e todos que apoiam o Ministério Chamas Vivas sobre o altar e o Santuário do Arcanjo Miguel. Referências. Informações sobre a história da família de Fábio, incluindo a avó Mãe de Santo e o avô Pistoleiro, foram fornecidas pelo autor. Detalhes sobre os rituais de magia negra, a visão sobrenatural da avó e os atos de violência de Fábio na infância e adolescência também foram baseados nas informações compartilhadas pelo autor. A jornada de redenção de Fábio, sua conversão ao cristianismo aos 14 anos e a fundação de sua própria